Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Diz assim, o Santo Livro: Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Senhor, nós estamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, de graça, misericórdia, por favor do Senhor, para sermos tocados pelo Teu Espírito e ministrados, Senhor, para compreendermos a Tua vontade e, ao compreendermos, obedecermos, praticarmos, e tudo isso, Senhor, será por obra do Teu Espírito Santo. Não está em nós essa capacidade. Então clamamos por misericórdia agora. Clamamos, ó Deus, por graça. Ser propício a nós pecadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Irmãos, quando fala-se de igreja, fala-se do Evangelho, fala-se em ministério, imagina-se sempre um ambiente como esse. Pessoas reunidas para participarem do momento de adoração, de louvor, compartilharem a palavra de Deus, serem ministradas, ouvirem a palavra do Senhor, geralmente por um líder, por alguém que a instituição reconheceu como responsável por conduzir o povo, que também é chamado de rebanho do Senhor. Esse é o conceito que muitas vezes nós temos de igreja, muitas vezes nós temos de ministério. Ministério é algo que é exercido por alguém destacado dos demais. Ministério do louvor, ministério da pregação, o ministério do discipulado, o ministério do pastoreio, ministérios das mais variadas formas, dos mais variados tipos. Sempre que se fala em igreja e ministério, se imagina isso: uma instituição e uma liderança institucionalizada, uma liderança estabelecida. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, esse texto que a gente leu e tantos outros que já lemos e ainda iremos ler nessa nossa exposição desse livro, nós somos informados, essa leitura nos revela que os discípulos de Jesus receberam uma missão do seu mestre e estavam cumprindo essa missão, mas essa missão não tem muito a ver com o que nós entendemos sobre ministério, sobre igreja. Porque geralmente nós ou abrimos um salão ou construímos um templo e ficamos à espera de que o Senhor envie as almas, envie aqueles que estão perdidos para ouvirem a palavra do Evangelho e serem transformados. Muitas vezes nós convidamos pessoas para conhecer o nosso ambiente de culto, para conhecer o nosso ambiente de adoração. E essa pessoa só poderá ouvir o Evangelho, só poderá ouvir falar de Jesus, só poderá ter um encontro com Cristo. Se ela estiver passando por uma enfermidade ou um problema na família, ela só poderá ter um encontro e a solução dos seus problemas se ela estiver num ambiente como esse. Se ela estiver dentro do templo, se ela ouvir a palavra de alguém que foi treinado para isso e foi nomeado para pregar o Evangelho às pessoas. Mas quando nós vemos os discípulos de Jesus, eles não estão trabalhando assim. Eles não estão no cenáculo onde o Espírito Santo caiu e o fogo do céu encheu o coração deles, eles foram cheios do Espírito Santo, aguardando que os perdidos venham até eles. Mas eles estão indo em direção aos perdidos. E essa proposta do Reino de Deus, essa proposta nossa hoje, ao olharmos para esse texto, é analisar um pouco como esses discípulos estavam exercendo esse trabalho, produzindo frutos que o Senhor Jesus esperava deles. E talvez olharmos para a nossa própria vida e
tentarmos entender como nós precisamos desenvolver melhor, ou como nós podemos desenvolver melhor o ministério que nos foi confiado. Porque ministério não tem a ver com cargos em instituições religiosas. Ministério não tem a ver com nomeações. Porque ministério é algo que foi confiado a cada um dos discípulos de Jesus. Todo discípulo de Jesus tem uma missão no mundo a cumprir. Amém? Todos nós fomos chamados para produzir o reino de Deus. Jesus falou que Ele é a videira verdadeira e o Pai, o nosso Deus, é o agricultor. Jesus disse que toda a vara, não é alguma vara, ou quase todas as varas, ou praticamente todas, mas Ele disse toda a vara que está nele produz muito fruto. E aquele que está produzindo fruto é limpado pelo Senhor, é cuidado pelo Senhor para que possa produzir mais fruto ainda. Porém, quem não estiver produzindo é lançado fora e é jogado no fogo e só serve para ser queimado, conforme disse o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos olhar para esse texto. Com base nele nós vamos entender um pouquinho do que é o ministério do discípulo de Jesus. Amém? Estamos juntos até aqui, amém? E eu já quero ir para o texto fazendo a aplicação dele. Nós começamos esse versículo, esse texto, lendo o versículo 32, e na primeira parte desse versículo 32, nós somos informados por Lucas que Pedro estava passando por toda parte, diz o texto, passando Pedro por toda parte. Pedro não ficou confinado em Jerusalém, a perseguição estava acontecendo ainda na cidade, embora Saulo de Tarso já havia se convertido, embora Saulo já não estivesse assolando a igreja, embora houvesse um ambiente de paz, os religiosos ainda tinham uma certa resistência ao Evangelho, o judaísmo ainda não entendia isso muito bem, mas agora os judeus estavam muito ocupados com o imperador que estava querendo profanar o templo, mas o apóstolo Pedro, ele não fica inerte, ele não fica escondido na cidade de Jerusalém. O apóstolo Pedro começa a ir a toda parte, começa a ir a todos os lugares. E o escritor de Atos, aqui, o evangelista Lucas, ele tira um pouco o foco agora do apóstolo Paulo, e ele começa a falar um pouco de algumas coisas a respeito do ministério de Pedro. Mas o que a gente aprende no início do versículo 2 é que o discípulo de Cristo, ele cumpre o seu ministério quando ele vai a todo lugar. O Espírito de Cristo, ele não fica confinado no templo. O Espírito de Cristo, ele não fica escondido em casa. O discípulo de Cristo, ele não fica hibernando, ele não fica inerte, ele não fica parado. Mas o discípulo de Jesus, ele cumpre a sua missão no mundo, quando ele vai a todo lugar, quando ele está andando por toda parte. Quando Jesus nos deu a grande comissão, lá em Marcos 16,15, ele disse: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Então, para cumprir o ministério de discípulo de Jesus, é preciso que, como discípulo de Jesus, nós possamos ir a toda parte. A palavra vão por todo mundo, que está lá em Marcos 16,15, na verdade, poderia ser traduzida, ou seria melhor traduzida, para indo por todo mundo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, eu estou indo aos céus, mas é importante que vocês vão a todo mundo. E enquanto vocês vão nessa ida a todo mundo, vocês devem anunciar o Evangelho a toda criatura. Então é para mim essa palavra, é para você essa palavra. Todo lugar onde estiver alguém que não ouviu o Evangelho de Jesus Cristo é uma pessoa em potencial para ser evangelizada. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos fechar, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos deixar de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos achar que somos cristãos simplesmente num ambiente como esse. Estávamos falando sobre ética cristã hoje pela manhã na escola bíblica. E é triste, às vezes, a gente constatar que o Evangelho, na vida de algumas pessoas, se restringe daquela porta para cá. Quando eu falo daquela porta, não estou falando exatamente dessa igreja apenas, né? Mas a porta do templo para dentro.
Porque quando passa daquela porta para fora, ele deixa a capa de crente ali, veste a outra capa de ímpio e vive a semana inteira como se não conhecesse Jesus, como se não tivesse estado no tempo com ele, como se não tivesse ouvido a palavra, como se não tivesse responsabilidade pelos perdidos. Eu e você, irmãos, somos responsáveis pelos perdidos. Somos responsáveis por anunciar o Evangelho de Cristo. Os anjos queriam fazer essa missão, o Senhor não permitiu, porque Ele confiou essa missão a nós. Se você está nos acompanhando à distância, ainda não ouviu o Evangelho de Jesus, ainda não entregou sua vida a Cristo, encontre alguém que conhece o Evangelho e diga: olha, eu estou sabendo que é responsabilidade sua falar de Jesus para mim, eu preciso conhecer Jesus. Procure alguém que conhece o Evangelho, ou nos procure, porque nós temos a incumbência, a obrigação de apresentar Jesus a você, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você seja transformado, para que a sua vida mude. Então, o discípulo de Jesus, ele cumpre o seu ministério como discípulo de Cristo, quando ele vai a todo lugar. Pedro estava indo, Pedro estava passando por toda parte. Em todos os lugares, Pedro estava indo. Segunda lição que nós aprendemos, ainda no verso 32, é que o discípulo de Jesus, ele cumpre o seu ministério quando ele cuida dos irmãos. Porque Pedro estava indo por toda parte, mas ele sabia que alguns irmãos moravam em Lida. E quando ele sabia que os irmãos estavam ali, ele foi visitar os irmãos. Nós estamos aí agora no conselho com o ministério de visitação. Alguns irmãos receberam visitas, outros ainda não, mas quem não recebeu vai receber. Não é? Os presbíteros são com essa incumbência de visitar os irmãos, de cuidarmos uns dos outros. E Pedro estava indo por toda parte, mas ele também não se esqueceu dos irmãos. Porque é importante a gente levar o Evangelho para aqueles que não conhecem, é importante nós nos importarmos com aqueles que ainda não estão salvos, mas também é importante nós cuidarmos uns dos outros. Mesmo nesse mundo corrido, mesmo nesse mundo em que o individualismo está cada vez mais forte, o egoísmo cada vez mais intenso, é importante que quem é cristão saiba que ele precisa cuidar de alguém, precisa ser cuidado por alguém. Ser cristão é viver em comunidade. Não dá para ser cristão e viver sozinho. O ministério da visitação, o ministério do apoio, o ministério do discipulado, o ministério do compartilhamento da vida precisa ser fortalecido. Em alguns casos precisa ser revitalizado. Eu me lembro que conversei com um pastor alguns anos atrás, que mora numa cidade grande, pastorei uma igreja grande, pastoreava naquela época, não tive mais contato com ele. Mas ele me disse que quando assumiu a igreja, ele conversou com a secretária e falou assim para a secretária da igreja: olha, gostaria que você ligasse para os membros da igreja e fizesse uma agenda de visitação. E aí a secretária foi ligando, ligou para um: olha, o senhor precisa entrar em contato, porque vai visitar os membros da igreja e tal. Ele gostaria de saber um dia, um horário, que você poderia receber a visita do pastor. Por que visita do pastor? Eu quero saber a visita do pastor, meu irmão. Para que o senhor veio na minha casa? Quem é que vai vir você aqui? Não quero saber de visita não. Fala para o pastor que a minha vida também. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou correr. Quero saber de visita não é? E esse hábito ele está muito por aí. E um amigo meu que mora lá na França, ele falou que na França, se você tomar um café com alguém, você vai numa cafeteria, na casa da pessoa, você não vai de jeito nenhum. Fala assim: vamos tomar um café? O cara fala assim: vamos, a gente se encontra em tal lugar, a gente toma um café lá. Você gosta de ir na casa, é igual brasileiro, né? O brasileiro vai na casa, já toma um café, fica para o almoço, né? Embora as visitas que nós estamos aí programando do conselho para o irmão não serão visitas extensas, mas é importante que nós tenhamos comunhão, cuidemos uns dos outros. O discípulo de Jesus tem essa função. Quantas pessoas estão faltando aqui hoje? Que você conhece? Dá ligadinho para eles: irmão, se fica falta. Irmão, está tudo bem? Está com alguma dificuldade? Precisa de ajuda? Tem alguma enfermidade? O apóstolo Pedro, indo fazendo a missão, ele sentiu a necessidade de visitar os irmãos de Lida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim, capítulo 1, versos 11 e 12: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha.
irmãos, nós não devemos nos reunir apenas em velórios. Nós não devemos nos encontrar apenas em dias difíceis, em momentos difíceis de complicações. Nós podemos nos reunir para consolarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo estava aqui falando sobre repartir dons espirituais, se reunir para orarmos, não é? Tem irmãos aí que moram perto uns dos outros, seria legal de vez em quando se reunir para fazer uma oração, ou visitar uma família que não conhece a Cristo ainda, levar o Evangelho. É importante cuidar uns dos outros. O discípulo de Jesus, ele cumpre seu ministério quando ele cuida daqueles irmãos que estão perto dele, daqueles irmãos que estão à sua volta. Nós precisamos cuidar uns dos outros, amém? Então, olha a pessoa do seu lado, seu irmão, vamos aqui. Se precisar de mim, estou aqui. Dá para fazer isso aí ou não? Muito bem. Só não pode visitar o outro e falar mal do pastor. Aí não pode. Marcar um churrasco lá, qual é o seu prato principal? O pastor. Vamos feitar o pastor. Aí não. Tá bom? Mas se for para falar da Bíblia, falar do Evangelho, falar de Jesus, orar junto, beleza, sem problema. Louvado seja Deus. Terceira lição que a gente aprende nesse texto é que o discípulo de Cristo ele cumpre a sua missão quando ele não se omite dos necessitados. Isso está lá no verso 33. Pedro estava indo visitar os santos em Lida e ele encontrou um certo homem chamado Enéas. E esse homem fazia 8 anos que vivia de cama, pois era paralítico. Então assim, 8 anos é a idade de um menino. Se está falando o texto que era um homem, então esse homem não foi sempre paralítico. Por algum motivo ele ficou paralítico. Nós não sabemos qual. Mas certo é que esse homem estava paralítico. O apóstolo Pedro, vendo aquele homem naquela situação, ele se importou com aquele homem. O coração dele se moveu. O Pedrão, bravo, que muitas vezes falava bobagem, agora ele se compadece de alguém que está numa cama. Ele está cheio do Espírito Santo. Agora ele se importa com os irmãos, e agora ele se importa com os irmãos necessitados. Estender a mão ao necessitado, irmãos, é uma característica do cristão. Nós precisamos ser o povo onde os necessitados encontram a solução para os seus problemas. Estou falando de ajudar de qualquer jeito a qualquer hora. Até porque tem muita gente que acha que dar uma esmola está resolvendo o problema da pessoa, não está. Nós estamos aí no propósito, junto com o juiz Dr. Pelarim, orando, tentando ajudar de alguma forma a resolver o problema das pessoas em situação de rua ainda. E a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa em situação de rua é dar dinheiro e dar comida. Essa pessoa não precisa disso, essa pessoa precisa de assistência. E a cidade está dando essa assistência. A irmã Natália está aqui, trabalha no setor social. Não é? Tem estrutura para dar assistência, tem gente capacitada para dar assistência. Então, se você quer ajudar, procure uma entidade que faça esse trabalho. E fala, estou aqui como voluntário, quero ajudar, eu posso ajudar de alguma forma. Ou doando, ou trabalhando, ou ajudando a guardar as pessoas. Porque, irmãos, segundo o Dr. Pelarim, que é juiz de direito, e está acompanhando esse problema de muito perto, pessoalmente, 99,9% do dinheiro que é dado nos semáforos ou das mercadorias que são compradas nos semáforos é para o tráfico de drogas. Aqui entrou 99,9%. Algum ou outro que está vendendo alguma coisa no sinal para comprar comida e para levar para casa para sustento. O resto é tudo para o tráfico de drogas. Então, assim, entregar dinheiro no semáforo vai estar alimentando o traficante. É dinheiro que vai parar na mão dos traficantes. Porque tem um ambiente onde eles usam drogas e lá eles precisam comprar drogas. Compram com R$1, com R$2, com R$5. E às vezes ficam devendo, aí eles vão para a rua porque eles têm que levar o dinheiro, porque se não levar o dinheiro, morre. Então, assim, não é só cuidar da necessidade, porque às vezes a gente acha
que a gente entregou uma marmita, ou entregou um dinheiro ali, e aplacou a nossa consciência, a dor do nosso coração, está tudo certo. Não é assim. É preciso ajudar e ajudar direito. Se é para ajudar o pessoal que está em situação de rua, tem lá o juiz Pilarim, a Secretaria de Abastecimento da Agricultura e tem o setor social da cidade. Está fazendo esse trabalho muito bem. Você pode engajar-se com eles e ajudá-los. Porque é muito melhor você ajudar quem está fazendo do que você fazer sozinho sem saber. Não é? Então já tem quem faz, então eu vou ajudar quem está fazendo e vou aprender como é que faz direito. Amém? Mas o coração do cristão, do discípulo de Jesus, é aquele que está cumprindo o seu ministério quando ele vê alguém necessitado, e isso incomoda ele. E ele se move no sentido de ajudar a pessoa. Pedro viu aquele homem em situação, Pedro encontrou aquele homem e aquilo chamou a atenção dele. Aquilo fez com que alguma coisa se movimentasse dentro do seu coração. E Jesus disse que esse deve ser uma característica nossa, e essa é a característica, ou uma das características daqueles que vão morar no céu. Porque lá em Mateus 25, no verso 34 até o 40, vou parafrasear aqui, porque eu não vou usar a palavra direita e esquerda nesse texto. Jesus está falando para aqueles que serão salvos. Olha, vinde bem disse meu Pai, vocês homens para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí, Jesus vai falar assim: vocês serão salvos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava doente, vocês me deram assistência. E aí, os salvos perguntarão para o Senhor: quando foi que a gente fez isso, Senhor? A gente não estou lembrado de ter encontrado o Senhor com fome, ou na cadeia, ou sem roupa, nenhuma vez. E Jesus vai falar assim: quando vocês fizerem para aqueles que estavam necessitados ao lado de vocês, foi a mim que vocês fizeram. E da mesma forma ele dirá àqueles que não serão salvos: vocês vão para o fogo eterno, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava nu, não me vestiram, preso e enfermo, vocês não me visitaram. E aqueles perdidos perguntarão: quando foi que isso aconteceu? Nós nunca nos encontramos com o Senhor nessa situação. E Jesus dirá àqueles perdidos: quando vocês deixaram de fazer para aqueles necessitados que estavam perto de vocês, vocês deixaram de fazer a mim. Então o cristão, o discípulo de Jesus, ele cumpre a sua missão no mundo quando ele vai ao encontro daqueles que estão necessitados. Quarta lição que nós aprendemos aqui, das 28 que eu quero compartilhar nessa noite, que conversa agora mesmo, né? É que o discípulo de Cristo cumpre o seu ministério quando ele é um instrumento de cura, restauração e transformação na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia. Verso 34, Pedro olha para o Enéas naquela situação e fala assim: Enéas, o que você está fazendo aí, cara? Jesus Cristo cura você, levanta e arruma essa cama, hein? E aí diz o texto que o Enéas imediatamente se levantou. Imediatamente se levantou. Irmãos, como é bom ver cristãos transformando o meio aonde eles vivem. Nós estávamos lá na conferência e vários missionários estavam lá. Tinha missionário da Suíça, da Espanha não, da Suíça, tinha na Inglaterra, tinha da África tinha também. Tinha um missionário que estava lá para trabalhar no sertão, tinha um missionário da Venezuela. Na Venezuela, o missionário venezuelano disse assim: os pastores venezuelanos se esqueceram de Deus. E o nosso país hoje está falido. E ele falou assim para a gente: igreja brasileira, acorda, porque a liberdade que vocês têm, o privilégio que vocês têm, nós já tivemos. Venezuela, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, é um país rico. Ainda é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas o povo se esqueceu de Deus, segundo o missionário que estava lá. E agora eles estão retomando. Mas é muito mais fácil reconstruir alguma coisa que está caída. É melhor cuidar enquanto não cai. É melhor cuidar do boi quando ele está vivo.
Não é? Ele estava falando isso para eles: despertem, acordem. Porque agora nós estamos lá. Deus está nos usando, graças a Deus. Eles estão transformando aquele país. Pessoas que estão se convertendo. A igreja venezuelana cresceu durante a pandemia. As pessoas estão fugindo do país e a igreja está crescendo. Olha que bênção. Olha que precisa acontecer isso aqui para a igreja crescer, né? A igreja se movimentar. Mas é muito bom nós vermos em vários lugares onde há a presença da igreja, a transformação acontecendo. Porque, irmãos, a igreja é o melhor instrumento de transformação social que existe. Não existe nada mais capaz de levar justiça social, transformação, progresso, prosperidade do que o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da prosperidade. Quem conhece o Evangelho tem mais cultura, quem conhece o Evangelho lê melhor, quem conhece o Evangelho avança mais nos estudos, quem conhece o Evangelho consegue prosperar financeiramente. Eu não sou da teologia da prosperidade, até porque teologia da prosperidade e teologia não tem nada, mas quem conhece o Evangelho prospera. Aonde o Evangelho chega, a prosperidade e o progresso acontece. O Pedro chega ali, o Enéas está 8 anos paralítico numa cama, e no poder do nome de Jesus, ele fala assim: levanta daí, rapaz, arruma essa cama. Onde esse livro está nessa cama bagunçada desse livro? O Enéas imediatamente se levanta. Aqui não fala que é arrumou, não, mas sendo Pedro quem era, ai do Enéas se não passa a cama. Ai do Enéas se imediatamente esticasse aquele lençol. Ele imediatamente se levanta. Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 3 e 16, ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós já fizemos a exposição desse texto aqui. O discípulo de Cristo, como sal, ele leva ao mundo a interrupção do avanço da corrupção. Aonde o discípulo de Jesus está, a corrupção para, a podridão para, o apodrecimento da sociedade cessa. Porque ele é sal é o poderoso conservante. Nós somos o sal da terra. Se não tiver a igreja na terra, a sociedade vai se deteriorar, se decompor. Eu não tenho dúvida de que todos os males que nós estamos vendo por aí, nós podemos colocar na conta da inércia da igreja. Está salvando pouco. Sal que salva pouco. 84, 85% dos brasileiros se dizem cristãos. Cadê esse cristianismo? Cadê esse sal todo? Tem sal para todo lado, não sal para não salva. Nós precisamos salvar. Precisamos levar transformação. O ambiente que nós convivemos tem que ser transformado por causa da nossa presença. Mas se a gente continuar achando um pecado engraçado, bonito, falando que não tem nada a ver, que não tem importância, não vai acontecer. Se a gente ficar acovardado, não vai acontecer. Nós somos a luz do mundo, diz o Senhor Jesus. Nós temos a responsabilidade de mostrar o caminho para as pessoas. Quem está na escuridão não gosta da luz. A luz pega os olhos. Você está na escuridão e de repente alguém acende a luz, uma mulher que quer bater em mim, ela está dormindo acende a luz. Essa luz do meu olho, não é? Essa é a reação. Quando a pessoa está em trevas, você imediatamente acende a luz de Cristo, que ilumina muito mais do que essas luzes que estão acesas aqui. Os olhos de quem está em trevas doem, incomodam, mas ainda assim precisamos brilhar. A nossa missão é levar a transformação do poder do Espírito Santo. Porque Pedro curou Enéas porque estava cheio do Espírito Santo. Pedro curou Enéas porque não estava nele a capacidade de fazer, não está em mim, não está em você. Só podemos fazer isso se estivermos cheios do Espírito. Estávamos conversando aqui ontem sobre o discipulado. Um dos nossos irmãos, os obreiros que estavam aqui na reunião de obreiros ontem, falou: você não adianta a gente ficar desenvolvendo programa, não adianta a gente ficar traçando metas e objetivos, não adianta a gente ficar planejando como vai fazer, se não tiver o poder do Espírito. Agora, a gente ora muito pouco, a gente busca a Deus muito pouco, vai alcançar o poder do Espírito como? Vai ser objeto, instrumento de transformação quando? Onde? Vamos
continuar vendo o mundo se perdendo à nossa volta, não vamos fazer absolutamente nada. Mas se nós entendermos que somos discípulos de Jesus, que temos um ministério a cumprir, e precisamos buscar o poder do Espírito Santo para sermos um instrumento de Deus por onde a gente passar, coisas maravilhosas vão acontecer. Pessoas serão transformadas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, ambientes serão transformados por causa do poder do Espírito Santo. Alguém uma vez passou numa cidade da Inglaterra e procurou um bar para tomar uma bebida e não encontrou nem bar. E aí ele para alguém na rua e fala assim: você sabe me dizer aonde eu encontro um bar por aqui? A pessoa respondeu: nessa cidade não existem mais bares. John Wesley passou por aqui. Todos se converteram, os bares foram fechados. Estou orando por desempenho dos novos bares, mas que eles possam ser usados para a glória de Deus em outra função. É triste saber que nessa cidade, nesse momento, bares são lotados, igrejas pouco frequentadas. Hoje ainda tem um pouco mais de gente nas igrejas, é domingo, mas passa durante a semana na frente das igrejas grandes, e passa na frente dos bares. Precisamos ir em busca desses serviços e transformar essa realidade. E por último, a última lição que nós aprendemos é que nós cumprimos a nossa missão como discípulos de Jesus, nós cumprimos o nosso ministério quando estamos trabalhando para gerar patrimônio eterno. O último verso que nós lemos, verso 36, todos os habitantes de Líbano, não foi a metade, não foi 60%, não foi quase todos, diz assim: todos os habitantes de Líbano e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Irmãos, que tipo de tesouro nós estamos juntando? Se tiver que passar pelo fogo, tudo que a gente construiu nessa vida, o que sobra? Quantos nomes estão escritos no livro da vida por nossa causa, por causa do nosso trabalho, nesse momento? Quantas pessoas nós estamos levando a Cristo e estamos discipulando? O texto diz que todas aquelas pessoas se converteram, viram Enéas curado, viram o poder de Deus manifestado na vida do discípulo de Cristo, que estava cumprindo o seu ministério, por causa disso creram no Senhor, por causa disso se converteram. Quanto temos ajuntado para o reino de Deus? O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: portanto, meus amados irmãos, capítulo 4, verso 1, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam neste modo, firmes no Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma riqueza. A riqueza do apóstolo Paulo era as ovelhas de Jesus que estavam sob os seus cuidados. Essa era a herança, essa era a glória, essa era a coroa do apóstolo. O que é mais importante para nós, amigos? Construir para o reino de Deus ou viver por esse mundo aqui que o fogo vai queimar tudo? Tudo que tem nesse mundo vai ser destruído, absolutamente tudo. Tudo vai ser queimado. As nossas roupas, nossos carros, nossas casas, as motos, o dinheiro, as propriedades, as fazendas, tudo vai ficar aí. Tudo vai ser queimado. E pode ser que você parta antes disso ser queimado. Você que fica aí. Os outros ficam brigando pelo seu patrimônio. Você tem muita coisa. Os filhos vão pegar porque quem pega mais boleto, quem pega menos boleto para pagar. Tudo vai ficar aí, irmãos. Mas e na eternidade? Quando a gente chegar no céu, que tesouro vai ter guardado lá?
Quanto nós estamos ajuntando? O apóstolo Pedro ajuntou uma fortuna incalculável naquele dia, não só na cidade de Lida, mas em toda aquela região de Salão. Não sei quantas pessoas foram. Se tivesse sido uma só, a Bíblia diz que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Temos um ministério a cumprir, temos uma missão no mundo, temos um desafio à nossa frente. Em outubro de 1857, J. Hudson Taylor começou seu ministério em Ningpo, na China, e levou a Cristo o Senhor Ni. Esse homem encheu-se de alegria e quis compartilhar sua fé com outros. Certo dia o Senhor Ni perguntou a Hudson Taylor: há quanto tempo o povo da Inglaterra sabia dessas boas novas? Taylor reconheceu que a Inglaterra tinha conhecimento do Evangelho havia séculos. Ele me respondeu assim: meu pai morreu buscando essa verdade. Por que vocês não vieram antes? Taylor não teve como responder essa pergunta. A pergunta para nós é: há quanto tempo nós conhecemos o Evangelho, irmãos? Eu olho para essa congregação, conheço mais um povo que de fé, tem mais de 10 anos de convertido. Menos o Fabrício. A maioria de mais de 10 anos conhece o Evangelho. Será que vamos precisar de alguém perguntar para a gente: escuta, você sabe do Evangelho, você conhece Jesus? O que você pode me falar a respeito do Evangelho? Ou como aquele irmão que estava na igreja, de repente encontrou um cliente que ele atendia há mais de 20 anos. O cliente: é você aqui? Sim, eu mesmo com essa igreja. Faz tempo? Minha vida toda. Por que você não me falou? Por que a gente tem tanto relacionamento comercial e você nunca falou nada para mim? Até onde nós já compartilhamos as boas novas de Cristo? Até onde temos levado, irmãos, esse ministério de pregação e de assistência aos necessitados? Quanto temos feito? Você que nos ouve e ainda não entregou sua vida a Cristo, tem ouvido cristãos falar do Evangelho a você? Quero concluir dizendo, irmãos, que as distrações desse mundo e o pecado têm feito a Igreja de Jesus se afastar do seu propósito. Essa igreja institucionalizada. Como dizia um amigo meu, esses nossos cultos de nuca, a gente só vê a nuca uns dos outros. Não é pecado fazer culto assim, não é errado. Mas às vezes isso está nos tirando do verdadeiro ministério que o Senhor nos confiou. É importante estarmos aqui, claro que é importante congregarmos, com certeza. A instituição é ruim? Não, não é. Mas não é o mais importante. Esse momento aqui deve ser apenas o momento em que nós nos reunimos para celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida durante a semana. Esse momento aqui deve ser o momento para trazermos aquelas pessoas que o Senhor Jesus colocou no nosso caminho, para as quais nós falamos do Evangelho de Cristo, e foram salvas, foram curadas, foram libertas através do nosso trabalho, e agora vão conhecer o resto da família. Não pode ser tudo. Esse momento não pode ser tudo na nossa vida cristã. É importante, mas não é tudo. Mas a religião faz isso, transforma uma coisa em tudo. A religiosidade faz com que nós entendamos que uma coisa só é tudo. Qual o tanque de Betesda? Um anjo começou a mover as águas lá e a gente começou a ser curado, joga todos os doentes lá. E eles que se virem, olha que o anjo deixou essa água lá. Porque a religião faz isso, transforma tudo como uma coisa só, como se fosse tudo. E não é. O Evangelho é muito mais do que isso. A missão é muito maior do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. O apóstolo Pedro estava indo por toda parte, visitando os irmãos, sendo bênção na vida daqueles que já conheceram o Evangelho, se importando com os necessitados,
levando cura e transformação aos enfermos, levando pessoas a conhecerem o Evangelho e se entregarem a Cristo. Isso é o ministério que foi confiado a qualquer um dos discípulos de Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Você quer também? Amém? Então nós precisamos rejeitar essas distrações do mundo que nos afastam do Senhor e nos transformam numa igreja produtiva. Precisamos nos arrepender da nossa omissão e precisamos clamar a Jesus, o nosso Salvador, para que através do Espírito Santo Ele nos dê fervor e ousadia, porque nós precisamos desses atributos para sermos aqueles discípulos que o Senhor espera que nós sejamos. Tive uma experiência maravilhosa essa semana. O irmão André, a Karina, abriram a porta da casa deles para nós falarmos de Jesus. 22 jovens apareceram para ouvir o Evangelho. O mundo está sedento. O mundo está aí. Se você abrir a porta da sua casa, a gente vai aparecer lá para ouvir o Evangelho. Porque muitas pessoas não estão ouvindo o Evangelho. A igreja não está pregando como deveria. Em alguns lugares, graças a Deus, está. Tomara que isso continue. Mas mais casos precisam se abrir. Mais pessoas precisam se dispor. Mais gente precisa sair da inércia e levar o Evangelho de Cristo. Porque quando nós anunciamos a palavra, nós somos edificados. Quando nós falamos de Jesus, nós crescemos. Quando a gente distribui aquilo que Deus já nos deu, Ele nos dá ainda mais. Mas quando a gente retém aquilo que já recebeu, a gente acaba por perder aquilo que já tem. Precisamos ser despertados, amém? Precisamos andar, caminhar por toda parte, das mais variadas formas, fazendo tudo possível para que os seus possam ser abençoados. Fiquem em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Reflita um pouco sobre como você tem cumprido o seu ministério. Como discípulo de Jesus, eu quero fazer melhor. Confesso que há muitas coisas que precisam melhorar no meu ministério, meu testemunho, minha maneira de me comunicar, minha maneira de servir aqueles que necessitam do encontro com Jesus. O mundo precisa se encontrar com Jesus e eles só vão se encontrar através da igreja. Não tem outro jeito. Não tem como eles conhecerem a Jesus a não ser através dos discípulos de Jesus. E se como pastor dessa igreja eu tenho falhado em ajudar você a se tornar um discípulo mais produtivo no reino de Deus, eu quero te pedir perdão. Dizer que você me procure, que eu quero te ajudar mais. Se eu não tenho te incentivado o suficiente, te dado a oportunidade suficiente para desenvolver seu ministério, me perdoe, eu quero te ajudar mais. Pode me procurar. Diga, eu preciso de ajuda, eu quero crescer, eu quero desenvolver no reino de Deus. Avalie como tem sido sua vida de discípulo. Talvez você diga assim: pastor, eu sou muito ocupado, eu tenho dificuldade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tanta coisa. E a pergunta é: isso tudo que você está fazendo, que eu estou fazendo, tem valor eterno? Na eternidade vale quanto? Eu estava alguns dias assistindo um filme com a minha esposa. As pessoas estavam muito ocupadas. O pai estava ocupado demais para dar atenção ao filho. A mãe também estava muito ocupada para dar atenção ao filho. A outra pessoa tinha coisas urgentes para resolver no celular, não podia esperar parar o carro para fazer. O outro
estava numa atividade profissional urgente, não tinha tempo para prestar atenção que a filha estava doente. De repente, uma tragédia acontece. E todos aqueles compromissos urgentes ficaram por depois. Todas as urgências ficaram em segundo plano, porque não tinha valor eterno, não eram tão urgentes assim. Nem tudo aquilo que é urgente para nós não tem mais importância do que parar para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Se você ouviu o Evangelho, se o Espírito Santo falou no teu coração, se você entregou tua vida a Cristo, você é um chamado para, como discípulo de Jesus, ir por toda parte, visitar aqueles que estão necessitados, se compadecer deles, transformar a vida das pessoas e construir para a eternidade. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você deve entregar sua vida a Jesus hoje, porque esse é o único meio que você não ir para o inferno. E no momento em que você entregar sua vida a Jesus, você também receberá essa missão. O Evangelho não é um chamado para descansar, mas é um chamado para trabalhar por coisas que valem a pena. O Evangelho é um chamado para sofrer, mas para sofrer por alguma coisa que vale a pena. É o sofrimento que leva ao descanso eterno, é o trabalho árduo que leva à bem-aventurança eterna. É assim que vive o salvo, é assim que vive o discípulo de Cristo. Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai. Precisamos de graça e misericórdia. Precisamos, ó Deus, que o teu Espírito acenda a chama no nosso coração. Precisamos, ó Deus, que o Senhor toque a nossa mente. Nossa mente está, Senhor, anestesiada com tanta coisa à nossa volta, com tanta atividade, com tanta responsabilidade, com tantos problemas que nós mesmos procuramos ao Senhor e agora nos ocupamos demais com eles a ponto de colocarmos a nossa missão como discípulos do Senhor de lado, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos visão de águia, Senhor. Senhor, incendeie o nosso coração, Pai amado, faça-nos sonhar novamente, sonhos que valem a pena ser sonhados no reino do Senhor. Nós já aceitamos aqui, Senhor, estamos aqui num ambiente em que todos já aceitaram o desafio de serem discípulos do Senhor, então toca-nos nessa noite, movimenta-nos, ó Deus. Aqueles, ó Senhor, que já estão produzindo no teu reino, que seja feito conforme diz a tua palavra, continue limpando para que produza ainda mais. Mas não permita que sejamos ramos improdutivos, que terão que ser arrancados e lançados no fogo. Não permita que isso aconteça conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que em toda parte onde nós andarmos, por onde nós estivermos, possamos ser discípulos de Jesus. Possamos levar a paz, levar o Evangelho, levar a palavra. Que possamos, ó Deus, cuidar uns dos outros com amor, com compaixão. Que possamos, ó Deus, ser uma família que se importa uns com os outros, ó Deus. Que possamos, ó Senhor, ter compaixão daqueles que estão sofrendo, necessitados, perdidos, ó Deus. Que possamos levar transformação para aqueles que estão em sofrimento, e que principalmente, ó Deus, que nós tenhamos em nossa mente o objetivo claro de construir para a eternidade, de construir aquilo que seja importante para o Senhor, gerando novos discípulos, aumentando o número dos salvos, fazendo, Deus, com que o Evangelho ocupe os espaços na nossa sociedade, espaços que estão sendo ocupados pela imoralidade, espaços que estão sendo ocupados, ó Senhor, pela corrupção,
espaços que estão sendo ocupados pela criminalidade, espaços que estão sendo ocupados pela miséria. Meu Deus, que a tua igreja ocupe esses espaços com o Evangelho, transformando vidas, glorificando o teu nome. Fica conosco, Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. Não nos deixe sair daqui hoje da mesma forma. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem tomar uma atitude. Pai amado, que muitos aqui comecem a abrir as portas das suas casas para receber pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho. Que muitos aqui comecem, Senhor, a ser profeta do Senhor nos ambientes aonde frequentam, Pai. Que muitos aqui, Senhor, possam ser, ó Deus amado, o amparo daqueles que estão, Senhor, sofrendo, abatidos, fracos, ó Deus amado, pensando em desistir. Possamos edificar uns aos outros. Que muitos aqui, Senhor, sejam, ó Deus amado, o socorro que os necessitados necessitam. Sejam a solução para a transformação da vida daqueles que estão abatidos, Pai. Que essa comunidade seja, Deus, uma comunidade de consultores do reino do Senhor, e vai construir um tesouro eterno. Que nosso trabalho, Senhor, seja, ó Deus amado, avaliado pelo Senhor com o eterno peso de glória. Nós possamos produzir, Senhor, eterno peso de glória, para a tua honra, para a tua glória, para a tua glória. Obrigado por esse tempo da tua presença, Senhor. Fica conosco, leva-nos debaixo da tua graça. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus oramos. Queremos orar também agradecendo pelos 30 anos dessa igreja, Pai. Nós queremos celebrar o Senhor por esses 30 anos em que esta congregação serve o Senhor neste lugar. Queremos também te agradecer por esses 5 anos aqui, Senhor. Sabemos que foi o Senhor que nos trouxe, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem nos sustentado na tua presença neste lugar e te louvamos por isso. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por esses irmãos que fazem parte dessa comunidade que nos acolheram aqui e que têm nos abençoado. Louvado seja o teu nome, a ti a honra, a ti a glória e todo o louvor. Agora, queridos, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e toda a igreja de Cristo, onde quer que eles estejam, aqueles que vão morar no céu. Digam amém. Amém. Deus abençoe, boa semana, e a gente vai se encontrando durante a semana aí. Tem devocional todos os dias no WhatsApp. Amém? Grande abraço.